Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. Então, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar do movimento Rosa Cruz. Então, o movimento Rosa Cruz ele foi muito importante no século XVII. Infelizmente, é pouco divulgado, né? Boa parte do que eu vou falar aqui está nos trabalhos de uma grande historiadora chamada Frances Yates, que escreveu um clássico sobre Renascimento chamado Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Apesar do título, ela trata bastante do Renascimento. Ela é sempre citada quando se fala de Renascimento, né? E também quando se fala de Rosa Cruz. Ela também tem um livro de Rosa Cruz, né? E boa parte do que eu vou falar aqui é com base nesse livro, que chama O Iluminismo Rosa Cruz. E também muito citado. Quando se fala de Renascimento e Rosa Cruz, a Frances Yates é muito citada, né? Então, antes de entender então o movimento Rosa Cruz, nós temos que entender então um pouco do Renascimento, já que muito do rosacrucianismo vem do Renascimento, né? Pois bem, São Tomás de Aquino morreu em 1274, né? E infelizmente depois da morte dele, a filosofia, o pensamento em geral entrou numa longa decadência, né? Ao longo do século XIV, então, surgiram aí pensadores que, então, começaram a divulgar uma filosofia e ideias diferentes de São Tomás, né? O Papa Bento XVI coloca como iniciador dessa corrente antitomista Duns Scoto, né? Além de Duns Scoto, teve também o mestre Eckhart, onde é hoje a Alemanha, e principalmente Guilherme de Ockham, que era inglês, ligado à corrente do nominalismo. Provavelmente o nominalismo foi a corrente de uma filosofia que mais influenciou o mundo e tem repercussão até hoje, né? Muitas das ideias do mundo moderno são ideias nominalistas requentadas, né? Impressionante. Então não dá para entender o mundo moderno de hoje, a decadência, sem entender ali o nominalismo. Pois bem, o século XIV foi um século de desgraça, fome, a grande peste, Guerra dos 100 Anos, grande cisma do Ocidente, etc. E sucedeu a essa decadência da Idade Média tardia, o Renascimento, né? Então o Renascimento sob certo ângulo, uma continuação da decadência do pensamento medieval. O Renascimento teve como epicentro a Itália, e o Renascimento também é extremamente mal abordado, né? Então se fala, alguns livros quando querem se referir ao Renascimento, falam só de coisas relacionadas à arte e tal, né? Isso aí não é verdade. E alguns outros, quando aprofundam um pouco mais, aí em nível de divulgação, não no nível da Frances Yates, que ela não vai chegar nesse nível, ele é muito mais profundo que isso, claro. Aí alguns outros livros, principalmente livros de divulgação, de internet, livros escolares, vão dizer que então o Renascimento foi uma época de progresso científico, foi uma época que voltou ao mundo greco-romano, no sentido para elogiar, em oposição a uma visão errada que a Idade Média supostamente teria tido, uma visão muito teológica, muito mística, e aí então o Renascimento teria sido uma resposta racionalista aos exageros da Idade Média, né? Então, no Renascimento, tudo que era relacionado ao período medieval foi contestado, inclusive para onde se olhava, para política, arte, filosofia, pensamento, qualquer tipo de pensamento, a esfera do saber, qualquer ângulo que se olhasse, o Renascimento, ele queria uma nova era. Então ele se revoltou contra a Idade Média, propondo novos tempos, né? E novos tempos mesmo, né? Num sentido bem esotérico do termo. E aí que entra, o Renascimento está longe de ser uma coisa racionalista, está muito longe. Ele era uma coisa completamente ligada à gnose, claro, né?
Então, o Renascimento, então, divulgou, né, eles então começaram então a divulgar e estudavam, né, coisas como o hermetismo, a cabala, a alquimia, a astrologia. Isso daí então virou febre lá no Renascimento, né? Cabala é a doutrina esotérica do judaísmo. Não vai dar para comentar sobre a cabala, tem uma aula minha aqui na Flores Carmelis sobre a cabala. Quem tiver interesse está lá. Então, a cabala, o principal livro da cabala, o Zohar, foi escrito pouco tempo depois da Suma Teológica, lá no final do século XIII. Aliás, dois livros tão opostos, os dois livros mais opostos da história da humanidade são esses, né? A Suma Teológica de um lado e o Zohar do outro. Os dois não tem muito tempo de diferença, né? Cronologicamente falando, né? Bom, o Zohar, então, é o principal livro da Cabala, então ele já tinha tido a Cabala já tinha tido uma difusão na Idade Média, e no Renascimento quem difundiu as ideias da Cabala foi o Pico della Mirandola, né? Então introduziu a Cabala nos círculos cristãos, o que se chama depois, de modo contraditório, Cabala cristã. Falar Cabala cristã é uma contradição em termos, é uma coisa dizer que a pessoa está subindo para baixo, não dá, é uma contradição em termos, né? Cabala cristã, mas esse nome aí seria a influência da Cabala num certo pensamento cristão, gerando um pensamento ruim, uma heresia, etc., né? Reuchlin também é outro que divulgou a Cabala no ambiente de onde é hoje a Alemanha. Na época não havia Alemanha, na época era onde hoje é a Alemanha, nessa época era o Império Sacro Romano Germânico, né? Então, outro que foi muito difundido outro dado que foi muito difundido no Renascimento foi o hermetismo. O hermetismo é associado a Hermes Trismegisto, que é então uma figura lendária associada ao Egito Antigo, né? Então, principalmente Marcílio de Fitino, que era ligado à família Médici, então divulgou esses princípios herméticos aí, né? O Renascimento, ele era obcecado com o passado, aí que entra bem uma coisa da dialética. Ao mesmo tempo que eles queriam um mundo novo, eles queriam uma volta de um passado, né? Eles queriam um passado que ia voltar, mas modificado um pouco, como a teoria do espiral, que é bem esotérica. Então, a dialética sempre ela costuma ligar coisas opostas, passado, futuro, etc. Então, o Renascimento queria um futuro, mas com muita coisa do passado, né? Então, por isso que tudo quanto mais antigo e não fosse medieval, era melhor na visão do Renascimento. Então, esses textos herméticos associados ao Egito Antigo, então era uma coisa bem antiga e por isso ser boa, né? O que falava o hermetismo? O hermetismo é magia, pura magia, ali é coisa bem diabólica mesmo, mas tem um princípio hermético de vital importância para entender muito do tema que nós vamos falar, que é como é acima é abaixo, como é abaixo é acima. E também a visão do microcosmo e do macrocosmo. Dentro dessa lógica da gnose, da dialética, segundo os hermetistas, né, segundo o hermetismo, tudo que está aqui no nosso plano material, no nosso mundo, aqui nessa sala de aula, se reflete no plano espiritual. É um espelho do plano espiritual, como se fosse um pantógrafo do plano espiritual. E o contrário também. Então, o plano espiritual também é um reflexo desse plano material, também é um pantógrafo desse plano material. Então, compreendendo determinadas, supostamente, claro, compreendendo determinadas sabedorias antigas no plano espiritual, isso aí teria aplicação aqui no mundo material. E o contrário também, entender esse mundo material ia ter algum reflexo no mundo espiritual, algum contato com a divindade e algum conhecimento de algum mistério escondido, né? Então havia o plano material e o plano espiritual nesse contato. O microcosmo e o macrocosmo é a mesma lógica, só que em relação ao homem. Então tudo que a vida do homem, a história do homem é igual à vida do universo, né? É uma tese bem cabalista, né? Microcosmo, nessa visão para Cabala, é o Adam Kadmon, um homem que
que então um homem adâmico, né, que reflete então toda a história do cosmos, né? Então é a mesma lógica. Então o homem e o macrocosmos também têm a mesma ligação. Astrologia, como os astros estão lá no céu, então compreendendo, né, os astros se refletiria aqui no mundo. Então esse princípio de astrologia que a gente vê hoje em dia, ler horóscopo e tal, que é uma coisa antiquíssima, né? Já no tempo do Egito Antigo se fazia, na Grécia também, é uma coisa que era muito comum no Renascimento. Então, reis, quem tinha dinheiro e poder contratava astrólogos para fazer qualquer coisa. Então, a pessoa ia tirar um dente, contratava um astrólogo. A pessoa ia declarar guerra, contratava um astrólogo para saber se os astros, então, diziam que aquilo lá seria favorável ou não. Outro é a alquimia. A alquimia também era outra febre, né? A alquimia é aquela suposta ciência que visava a transmutação dos metais, ou seja, mudar, por exemplo, de ferro para ouro, de cobre para ouro. Sempre o ouro é o mais visado, ninguém pensava em transformar ouro em ferro, né? Sempre era dos supostos materiais inferiores para o mais nobre, que era o ouro, né? Então sempre tinham vários princípios para fazer isso, né? E aí o que eles queriam com isso? Só ficar rico? Não era só isso. Eles queriam também um acesso à divindade. Então eles acreditavam que se eles conseguissem transformar materiais inferiores em ouro, aí o homem se tornaria divino, por causa da correspondência do aqui e do embaixo e em cima, né? É relacionado a isso que tem aquelas coisas que muita gente deve ter ouvido em filme, ou coisas que são divulgadas por aí, como a pedra filosofal, também era um conceito alquímico. Pedra filosofal é um conceito meio abstrato, meio impreciso, dizendo que você teria o profundo conhecimento de toda a essência, a sabedoria do mundo, e você disso poderia extrair o elixir da vida eterna. Então eles acreditavam que em algum momento eles podiam chegar no elixir aí da vida eterna, né? Então nós temos essas ideias que foram então divulgadas e estudadas no Renascimento, né? E aí quando se estuda o Renascimento sempre vai o foco para Michelangelo, Leonardo da Vinci. Esses aí, embora foram muito importantes para a história da arte, porém para o pensamento há uma série de outros pensadores que foram muito mais importantes, com eles geraram muito mais efeitos, como por exemplo Agripa, Tommaso de Campanella, e Marcílio de Fitino. O Marcílio de Fitino, que é esse que eu falei, ele praticava de fato magia, né? Ele praticava magia com supostos talismãs e pedras, né? E também ouvia certo tipo de música para gerar algum efeito esotérico. Então, de fato, não é que eles liam livros de magia, interessante, não, eles aplicavam isso. Não é que eles liam texto de astrologia, não, eles realmente aplicavam isso, acreditavam nisso, né? Desenvolviam trabalhos procurando ensinar os outros nessa arte. Diziam que queriam criar um novo mundo. Tommaso de Campanella escreveu um livro propondo um novo mundo. Também Agripa escreveu um livro dizendo que o objetivo seria voltar ao paraíso adâmico, né? Pré-pecado original. Então eles acreditavam nisso, nessa história de um mundo novo, de acabar com tudo que a Idade Média tinha feito. Eles tinham ódio da igreja, obviamente, né? Eles queriam então essa nova revolução seria feita por esse ambiente aí esotérico, né? Pois bem, só que o tema aqui não é Renascimento, né? O tema é Rosa Cruz, mas o Rosa Cruz depende do Renascimento. O Renascimento surgiu, né, sem uma data precisa. Já no século XV já estava bem claro as linhas do Renascimento. Ele avançou, o seu término também é impreciso, né? Agora, o movimento Rosa Cruz, ele começou no comecinho do século XVII, né? Então tem os 3 manifestos Rosa Cruz de 1614, 1615 e 1617,
associado a um tal Christian Rosenkreuz. Só que essa figura não existiu, eram outras figuras que escreveram esses manifestos e associaram ao nome dessa. Sempre tem que ter uma figura mítica, algum sábio, né? Alguma doutrina escondida, então sempre tem aí alguma coisinha. E esses manifestos vão defender exatamente essas coisas do Renascimento, né? A Yates fala então, né, até numa tríade, né, alquimia, magia e cabala, né? Mas também tinha astrologia também. Mas ela fala que essa tríade era bem presente, né? Então, e o que difere do Renascimento do Rosa Cruz? Claro, tá, de pai para filho. O Renascimento e o protestantismo são pais do Rosa Cruz. O protestantismo tem que ser estudado junto com o Renascimento, não é uma coisa ali e outra aqui, não. São juntos, fazem parte do mesmo processo, né? O Lutero estava imerso nessa cultura de magia. O Lutero citou a alquimia, o Lutero teve algum contato com a cabala via Reuchlin. Muito da doutrina do Lutero tem muito a ver com essas visões esotéricas aqui. Então, o Lutero e o Renascimento tem que ser visto como dentro da parte do mesmo movimento, dentro da parte da mesma lógica. O que causou o movimento Rosa Cruz foi o protestantismo e o Renascimento, né? O protestantismo, quando ele surgiu, gerou um monte de seitas, várias delas fanáticas, ultra-radicais, Thomas Mintzer, Quakers, Levelers, mas puritanos, calvinistas, um monte de seitas, muitas delas extremamente radicais, aí com o processo, anabatistas. E aí, com o processo de desenvolvimento da história, muitas dessas seitas radicais deixaram de existir ou acabaram moderando o discurso. Mas no começo do processo foi impressionante o radicalismo de determinadas seitas, era impressionante, né? Por exemplo, os Quakers, aí, que a gente sabe da veia Quaker, né? Quaker eram os tremedores, então eles achavam que eles incorporavam o Espírito Santo e começavam a tremer, né? Então era assim, era desse nível. Thomas Mintzer quis fazer uma revolução na Alemanha. Então, um princípio associado ao calvinismo lembra muito embaixo é igual ao em cima. Lembra muito esse princípio hermetista, que também é um princípio da alquimia também. Lembra muito que o segundo, isso aí não foi bem criação do Calvino, foi desenvolvido depois, nasceu dentro do calvinismo, não de Calvino propriamente. Que é aquela visão de que o sucesso material aqui na Terra significa um sinal de que você vai ser salvo no outro plano, você vai conseguir a vida eterna, né? Daí a maldição que alguns lugares protestantes tinham em relação aos pobres, daí a cultura winners e losers dos Estados Unidos, etc. Então, isso aí lembra muito o princípio hermetista do ensino embaixo. Esse aqui a pessoa tem um sucesso material aqui embaixo, significa que no plano celeste ele vai ter um sucesso de salvação, claro. O calvinismo aí pegou um princípio hermético e aplicou na religião. Claro, bem claro isso, né? Daqui a pouco nós vamos ver isso na ciência, né? Tá. Aí então, esse movimento então, Rosa Cruz, ele teve como um marco inicial que teoricamente não seria associado ao movimento Rosa Cruz, porque ele morreu antes dos manifestos. Porém, como o pensamento dele é muito similar, e muitos acreditam que ele teria escrito um desses manifestos, então, e a Francis Yates cita ele, aliás, longamente no livro que eu já citei, né, do Rosa Cruz, do Iluminismo Rosa Cruz. Então, eu vou começar a comentar um pouco sobre ele, que é a figura triste do John Dee. O John Dee, para aqueles que adoram o mundo anglo-saxão, adoram a história da Inglaterra, a figura do John Dee é extremamente indigesta, né? Por quê? Porque ele era inglês, né? Ele era, ao mesmo tempo que ele era um astrônomo, né? Ele era astrólogo e astrônomo, mas ele era um astrônomo competente, matemático, geógrafo, cartógrafo, extremamente competente. Ele também era alquimista, ele também era astrólogo,
Ele também desenvolvia magia ligada ao livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro falso, mas que no movimento Rosa Cruz foi adotado como um livro verdadeiro, e do livro de Enoque se extraía princípios de magia, né? Então, e essa figura aí triste, tão inteligente quanto nefasta, ela conseguiu ter acesso à corte inglesa e ter acesso a Elizabeth I, né? As mais famosas rainhas ali da Inglaterra. Ele faleceu em 1609, o John Dee, a rainha em 1606, se não me falha a memória. Ele teve muito contato com ela, influenciou demais as políticas inglesas, né? Então, políticas de colonização da Inglaterra passava pelo John Dee. Tudo que a rainha fazia passava pela mão do John Dee. Não era só em teoria, de fato a rainha Elizabeth praticava magia. E aí depois o John Dee se aproximou de um dito autodenominado médium, chamado Edward Kelly, que para uns eram picareta, para outros eram médium, que também praticava magia, né? E aí ele formou uma dupla com o John Dee. Então, mas o John Dee era o número 1, né? Aí, então, o John Dee influenciou demais as políticas inglesas daquela época, né? O John Dee também falava que ele podia conversar com anjos, né? Imagina os anjos que ele conversava, né? Anjo daria outro nome aí, né, para esses anjos. Então ele falava com anjos. O povo também gostava muito de ler sonhos e tal, de interpretações e tal, falar com anjos e tal. Tudo era nesse nível, né? E esse John Dee, então, ele foi também tido como espião também, mas ele foi uma figura importantíssima aí no desenvolvimento da política inglesa dessa época, né? Então a política inglesa nessa época foi norteada por uma figura aí desse calibre como o John Dee, né? No final da vida da Rainha Elizabeth, teve uma coisa engraçada. Ela brigou com o John Dee, né? Mas não abandonou a magia. Ela brigou com o John Dee e nessa época o John Dee estava quebrado, ele não tinha dinheiro, né? E aí ele pediu uma audiência para a Rainha Elizabeth, pedindo dinheiro, né? A Rainha Elizabeth falou assim: mas por que eu tenho que te dar dinheiro? Você não sabe transformar metal em ouro? Basta você pegar o metal e transformar em ouro, e aí você sai da pobreza. Porque ele tinha dito para ela que ele conseguia transformar metal em ouro, né? Eu falei: mas como é que você está pobre? Basta transformar metal em ouro. Ele ficou sem graça, né, e tal. Ele sumiu lá da coisa dela, mas disse que teve esse diálogo. No fim, quando ela estava para morrer, em 1606, estava para morrer, só que ela tinha acreditado que ela ia viver para sempre, porque ela tinha feito aquelas experiências com o John Dee, com o Edward Kelly, então na cabeça dela era viver para sempre, né? E aí o que aconteceu? Ela, na cabeça dela, ela ia viver para sempre, ela não ia morrer. E ela estava na dúvida: será que eu vou morrer mesmo? Será que eu não vou? Então, por via das dúvidas, eu não vou dormir. Então ela ficou 7 dias sem dormir, né? Porque ela falou: não, vou viver para sempre, mas espera aí, mas se eu dormir, será que eu vou morrer? Então é melhor eu não dormir. Então ela ficou 7 dias até morrer sem dormir, né? Com medo de que se ela dormisse, aí sim ela morrer. Mas ela acreditava que ela vivia para sempre. E teria também no finalzinho, talvez 1 ou 2 dias antes de morrer, chamado o John Dee para conversar com ela, né? Para salvá-la. Mas aí o John Dee não foi localizado, não quiseram levá-lo à presença da rainha, né? Então nós temos aí uma das rainhas mais famosas da Inglaterra, responsável por impor, né? Ela foi uma das por impor o protestantismo na Inglaterra, que começou o poderio inglês, muito associado à Rainha Elizabeth I, começou a colonização das 13 colônias que deu nos Estados Unidos. Ela era uma pessoa que praticava magia, acreditava em todas essas bobagens, tinha como braço direito um mágico, um fulano horroroso como esse aí, John Dee. Esse John Dee da Inglaterra, ele foi para o Império Sacro Romano. O Império Sacro Romano Germânico, onde é a Alemanha, depois da Reforma Protestante, ficou dividido, grosso modo, uma parte católica e uma parte protestante, né? E lá também houve um grande centro de difusão dessas ideias aí esotéricas. Praga, né, que era a corte do
a corte a sede do Império Sacro-Romano mudou de lugar dependendo da época. Nessa época, comecinho do século XVII, a corte era em Praga, né? E o imperador chamava Rodolfo II. Esse Rodolfo II, todo mundo que tinha as ideias mais tapafúrdias, ele chamava para a corte dele. Então, o médico dele, chamado Maier, era um rosacruciano, adepto de magia, de alquimia. Ele tinha lá um judeu que sabia de cabala, frequentava a corte dele. Então, todo mundo que tinha os pensamentos mais absurdos frequentaram Praga. Praga se tornou o grande centro esotérico do mundo no começo do século XVII. Lá andava astrólogos, alquimistas, cabalistas, mágicos, de toda sorte circulavam por lá com a proteção do Rodolfo II. Né? O movimento rosacrucianismo vai ser na mesma época, né, da Guerra dos 30 Anos. Né? Guerra dos 30 Anos começou em 1618 até 1648. Uma guerra hoje negligenciada pela historiografia, mas teve resultados muito importantes negativamente para a Europa. Né? Lá começou o embrião do Estado-nação, fortalecimento dos Bourbons na França, enfraquecimento do poder da Igreja no Império Sacro-Romano-Germânico, enfraquecimento dos Habsburgos. Então foi um desastre a guerra. Além de ter matado muita gente, matou 8 milhões de pessoas. Ela foi um desastre e acabou na prática dando força para o protestantismo e enfraquecendo, né, a Igreja. Né? E aí, nesse ambiente de guerra dos 30 anos, o rosacrucianismo teve uma grande difusão. Os rosacruzes, né, eles odiavam os Habsburgos e odiavam os jesuítas. Né? Eles tinham uma aversão a eles, porque como eles estavam propondo um novo mundo, uma nova visão em tudo, então confrontava-se com a tradição política e a manutenção do status quo dos Habsburgos e também com os jesuítas. Né? Aí, depois de publicado esses manifestos, né, o movimento Rosacruz chegou na França, foi para tudo quanto é lado. Né? Se a gente acreditar que ele começou com John Dee, então ele saiu da Inglaterra, foi para o Império Sacro-Romano-Germânico, foi para a França, foi para a Península Itálica e tal. Vamos comentar agora do Comênios. O Comênios era outro rosacrucianismo. Para quem estuda aí a área da pedagogia, lembra do Comênios. Né? O Comênios é reconhecido pela Unesco como fundador da didática moderna, então não é qualquer um. E o Comênios era ligado a esse tipo de pensamento. Ele era um clássico Rosacruz. Ele morreu em 1650. Né? Ele era também lá da Morávia, né? Onde seria hoje a República Tcheca. Né? Ele também se dizia que ele falava, dizia que ele falava com anjos, né? Ele tinha um princípio da pansofia, mas que era tudo ligado a essas visões do microcosmo, macrocosmo, essa visão do aqui embaixo é igual ao lá de cima, visões de querer construir um novo mundo e uma nova sociedade. Por isso que então ele mudou completamente aí a didática. Né? Então a didática então era uma didática medieval, um jeito de apresentar as matérias do ponto de vista medieval, do trívio e do quadrívio, e aí com o Comênios começou um enfraquecimento dessa visão, né, de trívio e quadrívio, começou uma outra visão de educação. Né? Então ele gerou efeitos, não foi assim, foi um teórico e ficou tudo por isso mesmo, não. Ele realmente, o que ele propôs, acabou mudando. Né? Ele, inclusive, teve muito prestígio. Ele escreveu até um livro em homenagem à Royal Society. Daqui a pouco eu vou comentar da Royal Society. Então, deixa eu ver se eu tenho algum texto aqui, dele aqui, só para citar. Aqui. O movimento rosacrucianismo, o movimento rosacruciano estava impregnado da angelologia cristã hermético-cabalista.
a Christian Nobre de Andréa, com sua extraordinária insistência na ciência, tecnologia, filantropia, na cidade ideal, que seria esse novo mundo, está fundamentada no mistério dos anjos, no ministério dos anjos, como sendo a estrutura básica. Comênios, no livro dele, Labirinto, deixa bem claro esse aspecto instrutivo do ministério dos anjos. Então ele achava que com a reforma de ensino, os anjos iam passar a ensinar os alunos, professores, etc. e tal, né? Então esse é o pai da didática aí moderna, um rosacruciano fanático, né? Quando ele escreveu um livro para a Royal Society, homenageando, ele falou assim, ele disse que a Royal Society eram os iluminados, né? Usou a palavra illuminati. Iluminados os iluminados propriamente ditos são os iluminados da Baviera, que é um movimento do século XVIII. Mas se a gente for ver os iluminados do rosacrucianismo, os iluministas do século XVIII e os iluminados da Baviera do século XIX, na realidade faz parte tudo da mesma lógica de querer reconstruir o mundo e de querer aí mudar a sociedade de ódio à Igreja Católica. Um lado do rosacrucianismo muito interessante é que ele diz lá nos manifestos expressamente que o objetivo deles era fazer uma tal fraternidade invisível. Seria então uma sociedade invisível, secreta, claro, que é formada por sábios, estudiosos, cientistas e tal, que moldariam então um novo mundo. Então não seria mais feita por padres, né? Não ia ter mais o clero, seria substituído por o clero dos cientistas, dos sábios, dos astrólogos, dos alquimistas, etc. Então, o movimento Rosa Cruz fala bem claro nessa fraternidade invisível, né? Acontece que tinha um outro Rosa Cruz também chamado Samuel... Como é que ele chamava? Samuel Hartlib. Esse Samuel Hartlib era muito amigo do Robert Boyle. Quem estuda aí química sabe, o Robert Boyle foi um cientista da área da química, né? E o Samuel Hartlib era ligado ao movimento Rosa Cruz, muito amigo do Robert Boyle. E o Robert Boyle, inspirado pelas ideias rosacrucianistas, pela ligação com esse Samuel Hartlib, criou o chamado Colégio Invisível, né? Que também era a mesma coisa, uma soma de sábios, cientistas, estudiosos que deveriam comandar aí o mundo, né? E o próprio Robert Boyle, apesar de ser cientista, ele então também era ligado à astrologia, à alquimia, toda essa coisa que eu já comentei. E aí desse colégio invisível é que nasceu a Royal Society da Inglaterra. Então a mais prestigiosa sociedade de ciência do mundo, do ponto de vista histórico, que é a Royal Society, nasceu de uma ideia Rosa Cruz, cuja origem estava nessa fraternidade invisível de Fábios, só mudou de nome para Colégio Invisível, e aí foi operado, né, passou a existir via o trabalho do Robert Boyle, né? Então a gente vê como é que a ciência, nessa época, estava influenciada, né? Então, ao mesmo tempo que eles eram cientistas e faziam investigações astronômicas na área da química, na área da biologia, na área da física, eles também tinham ligações com alquimia, com falar com anjo, etc. Então, a ciência, a visão que eles tinham de ciência, isso que é interessante, essa visão hermética. Eles achavam que fazendo experiências científicas, qualquer uma, na área da química, da física, ao mesmo tempo eles compreenderiam como seria o mundo material, isso aí ia ter reflexo na compreensão do mundo espiritual, por causa do princípio como é abaixo é acima, como é acima é abaixo. Então a ciência nasceu com essas visões esotéricas. O Renascimento e o movimento Rosa Cruz pegaram o que se chama também de revolução científica, né?
que é apresentado como teria começado com Copérnico, né? O Nicolau Copérnico fez o sistema heliocêntrico, mas o que pouca gente comenta, mas a Francis Yates comenta muito bem, que o Copérnico foi influenciado pelo hermetismo também. No livro que ele escreveu, que chama De Revolutiones, né, se não me engano, ele cita o Hermes Trismegisto. Então o próprio Copérnico estava influenciado com essas ideias. Se a gente for ver todos os cientistas até o século XVIII, todos esses cientistas estavam ligados com essas visões aí esotéricas, né? Daqui a pouco eu vou comentar do cientista mais famoso, né? Outro ligado a esse grupo do Robert Boyle, e uma figura muito importante aí na história é o Francis Bacon, né? Então, o Francis Bacon também era ligado a esse movimento. O Francis Bacon escreveu um livro interessantíssimo chamado Nova Atlântida, né? O Francis Bacon é mais associado ao método científico e tal. Todo mundo que estuda história da ciência, o que seria o método científico e tal, passa por Francis Bacon, não tem jeito. E o Francis Bacon escreveu um livro chamado Nova Atlântida, no qual ele imaginaria, então, uma sociedade ideal, uma sociedade que seria um modelo para um novo mundo, né? Essa sociedade é baseada em coisa Rosa Cruz. Ele imaginou uma cidade imaginária, sempre tem esse negócio de cidade imaginária, Tomás Campanella, o São Tomás More. Obviamente ele escreveu Utopia antes de se converter, claro, mas o São Tomás More, na época do humanismo dele, ele escreveu Utopia. O Tomás Campanella escreveu também, e o Francis Bacon também escreveu. Então eles sempre imaginavam um mundo perfeito que seria modelo ou indicação, né, ou luz para esse mundo aqui. Então ele imaginou uma cidade chamada Bessalém, lógico, inspirada em Jerusalém. Imaginou um lugar onde os sábios controlariam tudo, chamada Casa de Salomão, né? Então esses sábios, esses cientistas, que deveriam mandar no mundo, né, que deveriam ser donos de todo o saber, e deles que a humanidade deveria aprender as coisas, né? O Francis Bacon, nesse ponto, foi justamente influenciado pelo Agripa, porque o Agripa falava que queria voltar à sabedoria pré-adâmica, né? Pré-pecado original, adâmica, né? Dessa época antes do Adão ter caído. Então eles imaginavam que com a nova ciência, com progresso científico, compreensões da alquimia, da astrologia, o mundo voltaria a ser aí um paraíso terrestre, né? É o velho sonho milenarista e utópico, né? Todas essas visões aí também tem muita influência de uma pessoa pré-renascimento, até pré-São Tomás de Aquino, que é o Joaquim de Fiore, né? De Fiore é uma das pessoas que mais influenciou o pensamento do mundo, porque todo mundo que cai nessas histórias de querer mudar o mundo, de interpretar as idades do mundo, é influenciada por ele. A visão trinitária do Joaquim de Fiore, né, que influenciou demais o Renascimento, influenciou o rosacrucianismo, influenciou Marx, influenciou o pensamento de Hitler, influenciou o positivismo do Augusto Comte. Então, o Joaquim de Fiore, só abrindo um parênteses aqui, ele morreu em 1202. Ele era da Calábria, era um monge calabrês, e aí então ele imaginou que a sociedade, que a história do mundo era dividida entre a época do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então é uma tese bem atrativa, né? Então teve a época do Antigo Testamento, dominada pelo Pai. Aí teve a época do Novo Testamento, dominada pelo Filho. Logo vai ter que ter a época do Espírito Santo, a teoria das três idades. Claro, o Renascimento também defendia a tese das três idades, o Iluminismo também, o Marx numa outra visão também, o Augusto Comte também, o Hitler, o Terceiro Reich também. Então, essas ideias do Joaquim de Fiore então, se ramificaram, né? Foram difundidas e foram aí, adaptadas a esquemas, né? Então, o Joaquim de Fiore dizia que nessa época do Espírito Santo não ia ter mais lei, ninguém ia ter mais dor de cotovelo, ia ser tudo lindo, tudo maravilhoso, ia ser um mundo
espetacular e tal. Eram as mesmas ideias, só com outro nome, que Campanella, Agripa e Francis Bacon defenderam, né? Mesma coisa requentada aí com outros nomes, né? Aliás, o Concílio Vaticano II tem muito do Joaquim de Fiore, né? De condenação, época do Espírito Santo. O Concílio Vaticano II é muito do Joaquim de Fiore, né? Não é à toa que lá o Delebach escreveu um livro sobre o Joaquim de Fiore, né? Então, aí voltando, então Francis Bacon, uma figura fundamental e central para o pensamento, era ligado então a esse movimento rosacrucianismo. Outro muito comentado pelo professor Orlando é o Jacob Böhme, né? O Jacob Böhme, que influenciou demais, né, o idealismo alemão, o romantismo alemão. Ele também era ligado a... Ele era exatamente dessa linha de pensamento. Ele se fixou mais na área da Cabala, né? Ele teve acesso à Cabala e o pensamento dele é bem cabalista, mas não deixa de ser Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz também tem fonte da Cabala também, né? Então, é outra figura que teve uma importância histórica muito grande, né? Pela influência que ele exerceu no idealismo alemão, em Fichte, Hegel, e no romantismo alemão depois, também era ligado a esse grupo, né? Esses cientistas todos na corte do Rodolfo II também ele chegou a atuar lá o Tycho Brahe, que era também um cientista também ligado com essas visões esotéricas. O Kepler também era ligado. A mãe do Kepler tinha sido presa por bruxaria, né? E ele além de estudar astronomia, também estudava astrologia, e ele também tinha uma visão pitagórica do mundo, né? Porque o Pitágoras, lá da Grécia Antiga, acreditava que a essência das coisas eram os números, né? Então, o Pitágoras, ele tinha uma visão esotérica dos números, né? Como se os números fossem algo divino, que estaria na raiz do conhecimento de tudo, seria a grande código a ser decifrado no universo, passava pela matemática, tudo tem que ser reduzido à matemática e a contas, etc., e a fórmulas perfeitas, né, quadrados, pirâmides, etc. Eles eram obcecados por cubos, todas as formas bonitinhas, quadradas e perfeitas. Eles também gostavam disso. E o Kepler tinha exatamente essa visão. Muitos desses cientistas que trabalhavam com a matemática, não é porque eles usavam matemática como instrumental, como uma coisa boa para solucionar problemas. Também era isso, mas também viam a matemática como tendo um veio aí esotérico, né? Ora, o cientista tido como o mais famoso do mundo é o Isaac Newton, né? Então, todo mundo que estuda física está lá. As primeiras leis de Newton, as forças gravitacionais lá e tal. Ora, na biblioteca do Newton estava lá um monte de estudos Rosa Cruz lá. A maior parte do trabalho do Newton era ligada à astrologia, à alquimia, à magia, obsessão em calcular o final do mundo, quando o mundo vai acabar, obsessão com o livro do Apocalipse, né? Se estima que só 20% do trabalho do Newton era ligado à ciência. 80% do trabalho dele era ligado a essas coisas aí, astrologia, alquimia. O Newton também via a matemática no sentido pitagórico também, como uma espécie de visão que tudo seria resumido a números, que números seria algo divino, aí e tal, né? Então até o grande Newton, né, muito associado sempre citado como o maior cientista aí da história, ele não era rosacrucianismo, ele tinha livros do Rosa Cruz. É meio difícil precisar quem era do Rosa Cruz ou não, porque como eram grupos meio secretos, o John Dee, ele chegou a ter alguns grupos secretos, aí formava outro grupo secreto em torno do Robert Boyle, aí formava um grupo secreto na Itália, outro na Boêmia, outro na França.
né? Então é muito difícil saber, porque justamente era secreto. Agora, então, você tem aqueles que, de fato, eram ligadíssimos ao movimento Rosa Cruz, como, por exemplo, Comênios, e outros que foram influenciados porque se consegue rastrear, porque os livros estavam na biblioteca ou pelas ideias. Um deles é o Newton. Então, o Newton não pertenceu formalmente. Inclusive, veio uma época um pouco depois, quando o movimento Rosa Cruz já não estava tão forte. O Newton morreu em 1727, né, já é século XVIII. Mas ele tinha lá livros, Rosa Cruz, lá na biblioteca dele, né? E uma outra coisa aí que muitos aí podem ter notado é a sociedade secreta que quer mandar no mundo, quer reformar a sociedade, que odeia os jesuítas, né? Odeia a Igreja Católica, claro. Poderiam associar isso com a maçonaria, né? E de fato, o movimento Rosa Cruz influenciou sim, né? Vários expedientes maçônicos têm raiz no movimento Rosa Cruz. Aí é comentado pela Frances Yates aí no mesmo lado, né? Agora, o que o movimento Rosa Cruz não conseguiu fazer, o iluminismo conseguiu, né, via Revolução Francesa. Embora o iluminismo seja dialeticamente um pouco oposto ao movimento Rosa Cruz, o movimento iluminista seria mais racionalista, eles conseguiram, via Revolução Francesa, mudar o mundo, né? E conseguiram derrubar os jesuítas, né? Fizeram uma grande conspiração, começou por Portugal, os jesuítas foram sendo expulsos de Portugal, depois da Espanha, depois da França, depois da Áustria, até que o Papa suspendeu aí a ordem dos jesuítas, né? Então, o que os rosacrucianos não conseguiram, os iluministas conseguiram, porque na realidade faz parte tudo de uma mesma lógica que começou lá no final da Idade Média, de ódio à religião, de ódio ao pensamento correto, uma obsessão de querer fazer um mundo novo, de voltar a uma sociedade antiga, ideal, né? e de voltar ao paraíso adâmico, né? E a ciência seria instrumental disso. Então, aqui às vezes a ciência não nasceu limpinha em laboratório, a ciência como nós conhecemos, né? Nasceu limpinha em laboratório, nasceu com forte influência hermética, alquimista e tudo. Os grandes nomes, até o começo do século XVIII, era tudo ligado a eles. Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, Boyle, Newton, todo mundo ligado a isso daí. Aquele outro, né, do cálculo matemático também, que era filósofo também, como é que ele chamava? O Leibniz também. O Descartes, há uma suspeita que o Descartes teria também sido um rosacruciano também, não há prova disso. O pensamento de Descartes é horrível, péssimo também, não há prova, mas é uma suspeita, porque ele chegou a ir para... Ele tem uma passagem no Descartes meio estranha, que ele atingiu iluminação, né? Ele diz isso como se as palavras exatas, né? Típica coisa desses movimentos iniciáticos, né? E outra, ele frequentou grupos que eram ligados ao rosacrucianismo, né? Então é possível que ele também, não há prova, mas é possível que ele também tenha frequentado. O fato é que esse movimento Rosa Cruz aí dominou a Europa, do ponto de vista assim, bem subterrâneo, aí por uns quase 100 anos, né? E pouca gente divulga aí esse movimento, né? Incrível. Se a gente for fazer uma busca YouTube, qualquer coisa, vai chegar o Rosa Cruz moderno, né? Que se diz herdeiro daquele lá, mas eles visam outras coisas aí. Então, esqueci de falar, o símbolo do Rosa Cruz também é uma aplicação dialética, que é a rosa e a cruz, né? Então, a rosa seria um mundo lá de cima, né? O mundo do céu, o mundo da alma, coisa que está lá em cima. E a cruz seria aqui esse mundo material. Então, na própria palavra Rosa Cruz, e o símbolo deles era a cruz e a rosa, obviamente, também simbolizava essa junção dialética, simbolizava essa coisa hermética aí do como é acima e abaixo, como é abaixo é acima. O microcosmo é igual ao macrocosmo. Então, contato com anjos, tudo, essa ponte, essa dialética, essa junção típica da gnose, da cabala, então está na alma do rosacrucianismo, né?
Bom, era isso que eu queria falar. Nem sei se ainda tem mais tempo para falar. Então vamos passar para perguntas. Eu não estou sem relógio. Então, a astrologia é uma coisa que vem... a astrologia está no âmago dessas visões aí esotéricas, dessas visões do como é abaixo, como é acima, né? Porque se você compreendendo os astros, você compreende aqui o mundo, né? Está bem nessa linha, né? Inclusive aquele nome daquele pensador medieval que foi ressuscitado entre aspas, como é que ele chama, que era ligado à astrologia, agora foi adotado por muito direitista aí. Isso, Ramon Lúlio, exatamente. Né? Então, a astrologia ela seduz muito, né? Porque os gregos viam as esferas celestes como muito perfeitas, né? Era tudo matemático, tudo, e de fato é muito bonito. O problema é você exagerar essa beleza e querer que aquilo lá tenha efeitos místicos, né? Tem efeitos mágicos na realidade. Então os gregos viam tudo aquilo lá, viam o mundo aqui. Qual que era a associação que eles faziam? Era o seguinte: primeiro que o mundo celestial é tudo matemático, perfeito, uma maravilha, mas outra ponte entre a matemática e essa visão esotérica. E o mundo de cá não, de tempestade, de frio, de calor. Mas havia um outro porém, que os gregos exageraram, infelizmente, apesar de serem muito inteligentes, né? Então, a mãe do calendário, a mãe do relógio é a astronomia, né? Então, era uma questão vital você conhecer os astros. Por quê? Como é que você ia saber quando que você ia plantar? As estrelas apontavam, não porque a estrela tem um poder místico, mas sim porque cada estrela em determinado ponto no céu vai fazer uma correspondência, se é primavera, se é inverno, se é verão. Isso daí é casual, não significa que ela causa a primavera, que ela causa o verão, é uma coisa casual, como as estrelas vão estar nos mesmos pontos no ano. Então aqui no céu do Brasil, no inverno, vai estar sempre Escorpião no céu, no alto do céu. No verão vai estar sempre a constelação de Orion, no verão. Aliás, duas constelações bem bonitas, né? Então, não é o Escorpião que causa o inverno no Brasil, é uma coincidência estrutural, uma coincidência. Alguma estrela ia ter que casar com o inverno no Brasil. Podia ser outro, mas no caso foi Escorpião. Então não gera isso. Agora, para os gregos e para toda essa linha esotérica, que lá causa, né? Então é o céu que causa essas coisas. Então, quando tinha a estrela de Spica, que a estrela de Spica marcava a colheita no Império Romano, no mundo grego também. Então, quando a estrela Spica aparecia em determinado ponto no céu, os gregos já sabiam que era a época da colheita. Quando a estrela Sirius estava num determinado ponto, os egípcios sabiam que era a hora da enchente no Nilo, porque se não tem enchente no Nilo, era fome, acabou. Se o Nilo não gerava enchente, era anos de fome, não tem jeito. Então, o Egito Antigo dependia totalmente para sobreviver das cheias do Nilo. Se o Nilo não desse uma cheia, acabou, o pessoal vai morrer de fome. Isso era indicado pela estrela Sirius, mas não é que a estrela Sirius causa isso. Então, eles começaram a ter essa visão de causa e efeito, que gera, então, astrologia e leitura dos astros. E uma outra coisa também, dentro dessa linha, que é do simbolismo dos astros, que entra muito naquele que é a pergunta do Vanini, porque muito a direita exagera muito o simbolismo. Então, por exemplo, Marte é o deus da guerra, né, que é o planeta vermelho. Então, o planeta vermelho que a gente vê no céu simboliza a guerra por ele ser vermelho. Aí pronto, aí já fazem uma outra relação. Não, o planeta Marte ele vai causar guerras, né? Idem a estrela de Antares, que é justamente o coração de Escorpião, porque o nome dela é rival de Marte. Então, quando tem alguma coisa, ou Antares ou Marte, vai vir guerra. E é assim que é calculado as coisas, pelo simbolismo da estrela. Então, uma estrela tem um simbolismo X, ou um planeta tem um simbolismo X, e esse simbolismo vai, de fato, causar alguma coisa. Então, eles fazem uma leitura que o símbolo vai criar a realidade, ou mesmo dessa sequência de análise de tempo vai gerar aí um efeito, né?
Então esse povo enlouquece aí com astrologia, simbologia e etc. Né? Os Asa é uma maravilha, né? Uma coisa espetacular, mas infelizmente gregos e romanos, egípcios e renascentistas exageraram. Infelizmente hoje em dia tem muita gente que acredita em astrologia e ainda diz que a igreja defenderia a astrologia. Né? Imagina só, a igreja condenou a astrologia, está condenado expressamente. Acho que eu tinha até notado um papa medieval que condenou a astrologia, está condenado antes do Renascimento até. Né? Então a astrologia foi condenada pela igreja e querem reinterpretar que ela não foi condenada e tal. Então tá bom, então, muito obrigado. Vamos rezar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. Amém.